Fala galera, tudo bem aí com vocês? Eu vim comentar sobre o Flamengo, mais especificamente sobre um comentário do, do Diego, jogador do Flamengo, que deu uma entrevista, né, para a Flow Podcast e comentou sobre a necessidade do Flamengo ter um psicólogo, do desenvolvimento, do cuidado emocional ser um ponto importante, né, para a equipe do Flamengo. E aí, queria fazer algumas reflexões, queria botar algumas pontuações, né, para a gente estar pensando tanto sobre esse comentário do Diego, quanto é, a necessidade ou não, né, do Flamengo ter um profissional de psicologia dentro do clube. O primeiro de tudo, algo que é minha opinião, e possivelmente uma opinião que muitos colegas da psicologia do esporte compartilham, é que em pleno século XXI, no ano de 2022, a gente parar para pensar, né, que equipes de primeira divisão do futebol brasileiro ainda não têm profissionais de psicologia, ou não tem profissionais de psicologia na sua comissão técnica, ou não tem um departamento de psicologia, mostra o quanto o futebol brasileiro, né, o quanto esse esporte ainda está defasado cientificamente, né? Então, eu penso que é um ponto, né? Já é tardio se o Flamengo não tem. O Flamengo teve, né, profissionais de psicologia alguns anos atrás, né, trabalhando com um grupo, né? É um vai e volta dentro do futebol que considero algo muito ruim dentro desse contexto. Mas sim, né, o Diego tem total razão em dizer que o Flamengo precisa de um profissional de psicologia. Não vou dizer que por conta de dificuldades ou de performance, mas precisa porque é um contexto de trabalho, é um contexto de muita pressão, é um contexto onde atletas lidam com muitas demandas, e ter esse profissional pensando ações, planejando um trabalho junto à instituição e junto ao clube, com certeza é um diferencial, né? E assim, não tem justificativa, né, para não existir um profissional de psicologia atuando dentro do clube de regatas do Flamengo, assim como em qualquer outro clube, a não ser cabeça durice mesmo, né, de quem gere o futebol, quem gere, né, uma instituição esportiva, porque a gente já tem muita comprovação científica da importância desses profissionais, né, tanto quanto ao tema que concerne a saúde mental, né? A gente sabe aí, por exemplo, que nos últimos anos a gente viu pesquisas mostrando que atletas, né, profissionais têm 4 vezes mais chance de desenvolver transtornos psicológicos do que a população em geral. Então, assim, pelo ponto de saúde mental, já é mais do que justificado. Assim como a gente tem um monte de pesquisa apontando melhora na performance, melhora nas condições, no clima, nas relações de grupo, né, entre várias outras coisas que assim que atesta a importância da psicologia do esporte em qualquer clube, tá? Agora tem uma coisa que é curiosa também, né? Porque acompanhando, quando o Diego comenta sobre isso, ele está falando também aí de um movimento que é uma iniciativa dele, né? Ele iniciou um novo projeto aí, que é a Player Minds, se eu não me engano, não vou me lembrar o nome, mas é uma empresa, é um projeto aí que ele iniciou, que é com foco na inteligência emocional de atletas. Dei uma sondada, né, no assunto, achei interessante o que ele está propondo, né, em falar sobre a carreira dele, só que senti falta de ter um profissional de psicologia envolvido no projeto, que estava pensando sobre isso. Vi um interesse muito grande dele estar apontando esse caminho de, opa, né, vamos ajudar na orientação de carreira, de mostrar como esse contexto, para atletas jovens saberem como é lidar com tudo isso. Mas veja bem, quando a gente fala desse lado emocional, quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de mudança de comportamento, quando a gente fala de preparação psicológica de maneira geral, é muito arriscado você não ter um profissional de psicologia que esteja pensando o que vai ser trabalhado ali, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque
Dentro desse contexto de alta pressão, dentro desse contexto onde muitos atletas vêm de uma situação de vulnerabilidade muito alta, né, que crescem às vezes em contexto familiar muito conturbado, você propor mexer, né, com aspectos psicológicos, sem ter um profissional de psicologia pensando toda essa dimensão, tanto de carreira, saúde mental e performance, junto com quem você monta um projeto como esse, como o Diego montou, que, novamente ressalto, me parece ser uma ideia interessante, mas que sem um profissional de psicologia, você acaba expondo atletas a um risco, tendo em vista que você está lidando com uma profissão onde o adoecimento psicológico ele é mais comum do que em várias outras profissões, tá? Então, sim, o Flamengo seria interessante. Eu acho que já é tarde, a gente vê o que o Flamengo vivenciou na Libertadores. É, sei que tem atletas que buscaram profissionais de psicologia por conta própria. Penso que isso é importantíssimo, não descarta a necessidade do clube ter um psicólogo, porque o psicólogo dentro do clube, ele é psicólogo dos atletas, ele é psicólogo da comissão técnica, ele é psicólogo da gestão, ele é psicólogo da instituição. Ele trabalha para a instituição, ele entende quem é aquele jogador, o que esse jogador representa para tal torcida, o que essa torcida representa para o clube, o que o clube representa para essa torcida. Ele sabe quais são os valores, né, o significado desses valores dentro da instituição e consegue trabalhar aspectos psicológicos a partir disso, né, mediando tanto o lado institucional quanto o lado, né, da equipe esportiva, quanto o lado dos atletas, né? O psicólogo de fora, ele dificilmente vai conseguir trabalhar esse lado da instituição, mas o atleta pode ter esse acompanhamento individual, né? Mas é muito importante que o clube tenha seu departamento de psicologia, que tenha diversos profissionais de psicologia, se possível, tanto na base, né, quanto dentro do profissional. E é bom até lembrar, né, profissionais de psicologia nas categorias de base de clubes de futebol devidamente certificados pela CBF, né, os clubes que estão em acordo com a Lei Pelé, é obrigatoriedade. Então, todo clube que é clube certificado tem que ter profissionais de psicologia atuando lá dentro, tá? E o Flamengo tem, né, dentro das suas categorias de base, tem profissionais de psicologia atuando, né, por ser um clube certificado, mas é hora de colocar no profissional. Isso promete, vai garantir algum resultado para o Flamengo? Acho muito difícil que um resultado venha atrelado ao fazer da psicologia, tá? Porque a gente tem que lembrar também que depois de 2019, o Flamengo passou por uma crise institucional muito grande aí também, a ponto de perder outros importantes cientistas, né, e profissionais de renome que não são da psicologia, como analistas, preparadores físicos e outros profissionais, né? Então, é momento de pensar não somente na psicologia, é momento de pensar também de caramba, como é que eu penso uma estrutura profissional, né? Porque alguns anos atrás o Flamengo tinha o Centro de Alta Performance como referência para todo o continente sul-americano, né, como um centro de alta performance de alto nível, com, né, profissionais altamente qualificados, e de repente começa a haver saída de profissionais, começa, né, a haver uma perca de atenção para algo que era referência, né, dentro do futebol, e agora que se pensar em reconstruir isso, né? A gente vê outros clubes investindo muito forte nisso, muito pesado nisso, porque sabem a importância de ter um psicólogo, de ter um fisioterapeuta, de ter, né, um nutricionista, de ter analista de desempenho, de ter todos os profissionais de todas as ciências pensando e trabalhando juntos para o clube. Então, não ter psicólogo é você deixar um buraco, deixar uma vazão para uma parte da preparação, para uma parte do cuidado com os atletas, que é fundamental, que podem definir alguns resultados, mas não vão ser, não é martelo batido, né? Opa, trouxe e agora a gente vai ter tudo. Não, até porque todas as equipes têm
sua forma de trabalhar a preparação psicológica, às vezes vão ter seus profissionais de psicologia também, beleza? Mas é isso, era isso que eu queria compartilhar, né? Queria compartilhar um pouco dessa visão de como é que está o Clube de Regatas do Flamengo, né? Um pouco da fala do Diego Ribas, um pouco da ideia que ele está iniciando aí também, que parece ser uma ideia interessante, mas assim, não é ideal que agregar profissionais de psicologia dentro desse projeto, né? Porque senão fica parecendo apenas um projeto de opa, né? Vou pensar uma maneira de vender gravações aqui sobre minha história para atletas de base. Isso não é preparação psicológica, isso em nenhum momento chega perto do que é desenvolver inteligência emocional, né? Isso é quase como fazer um curso, né, de fim de semana, né, assistir algumas aulas e acabou. Isso não prepara atletas psicologicamente para a carreira. Beleza? Então é isso. Comenta aqui, se inscreve, deixa um like aqui no canal também, compartilha aí para a gente expandir esse debate e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Um grande abraço aí, galera.